Na Guiné-Bissau, o coletivo de advogados do PAIGC considera que a reabertura do chamado processo resgate aos bancos visa apenas impedir o líder do partido, Domingos Simões Pereira, de concorrer às próximas eleições. Os advogados consideram a atuação do Ministério Público anticonstitucional e uma tentativa de judicialização das questões políticas. O caso, que remonta a 2015, trata-se de um empréstimo de cerca de 55 milhões de euros contraído pelo governo quando Domingos Simões Pereira era primeiro-ministro. O chamado processo resgate aos bancos foi alvo de vários processos no tribunal que resultaram em arquivamento em 2018. Para o coletivo de advogados do PAIGC, a tentativa de reabertura do processo está associada ao atual contexto político no país, com a aproximação de eleições. Estamos num contexto eleitoral, por isso, o móvel inconfesso, a razão não assumida deste processo, o fim último visado neste processo é tão e só impedir o engenheiro Domingos Simões Pereira de se apresentar como candidato presidencial nas próximas eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Para o jurista, trata-se de um processo em que o próprio Domingos Simões Pereira nunca foi notificado. Falamos de um processo kafkiano, porque é um processo onde o visado, neste caso, não tem conhecimento técnico deste processo, está a ser investigado, foi julgado e condenado sem que nunca tivesse qualquer intervenção no processo. E todos estes atos praticados pelo Ministério Público. Neste sentido, o coletivo de advogados do PAIGC consideram a intervenção do Ministério Público uma violação do princípio da separação de poderes e uma tentativa de judicialização das questões políticas. É inconstitucional a intervenção do Ministério Público quando exerce as funções de fiscalização política que a Constituição confere ao Parlamento. O Ministério Público está a judicializar questões políticas. E esta prática reiterada de judicialização de questões políticas vai trazer como resultado um governo de juízes. Segundo o coletivo de advogados, apesar de alguns atos isolados de magistrados identificados, ainda acreditam e mantêm a confiança no poder judicial guineense. Na Guiné-Bissau, a Frente Popular insurgiu-se contra a suposta destituição do presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, substituída à revelia por Satou Camara. A organização da sociedade civil, que tem vindo a exigir o respeito à legalidade, reiterou o seu compromisso na luta pela efetivação de um Estado de direito democrático no país. A organização da sociedade civil guineense, Frente Popular, expressou sua indignação em relação à suposta destituição do presidente da ANP, que considera um assalto ao hemiciclo guineense. Nós continuamos a registrar aquilo que voltou a acontecer, foi uma segunda invasão no Parlamento. A primeira aconteceu no ano passado, voltou a acontecer. Portanto, nós continuamos a registrar isso com muita indignação. E como eu disse aqui, em nome da Frente Popular, vamos continuar a lutar por um Estado que respeite as leis, por uma república soberana, por uma república que está para representar os cidadãos. A Frente Popular reiterou a sua exigência pela realização das eleições presidenciais em oposição às eleições legislativas antecipadas anunciadas pelo Presidente da República. De acordo com o calendário eleitoral, o calendário republicano, a Guiné-Bissau deve-se caminhar para eleições presidenciais. Ainda este ano ou no princípio do próximo ano. Por quê? Porque temos um mandato, o presidencial, que deve terminar em fevereiro de 2025. Portanto, nós estamos à espera disto, porque ainda há tempo para a marcação dessas eleições. Agora, os partidos que estão a preparar para eleições legislativas, com que base legal, com que Constituição da República? A alegada caducidade da CNE e a subversão da ordem no Supremo Tribunal de Justiça são motivo de preocupação para a organização. Aquilo que se deveria hoje advogar é a retoma da plenária da Assembleia Nacional Popular.
Isto é que se deve exigir hoje, para que no quadro da Assembleia, do órgão mais importante da Assembleia, resolver a situação pendente nos tribunais e na CNE. O coletivo das organizações da sociedade civil compromete-se a desenvolver novas estratégias para garantir o respeito às leis do país. Última informação deste Repórter África. Obrigado pela companhia.